Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Vitor Barbosa, sou cofundador da Fincat e estamos aqui hoje com mais um episódio da série Bate-Papo com Fintechs. Hoje é um episódio muito especial porque a gente está falando aqui com uma das vencedoras de um prêmio que a gente fez, o prêmio Top C-Levels do Universo Fintech, na linha de CMO. Ela também é CMO/CDO, né? Ela já vai até explicar a diferença dessa sopa de letrinhas. E também especial porque a gente já fez um primeiro bate-papo com a Portão 3, que é a fintech que está aqui participando. Na primeira oportunidade foi com o Fernando, CEO, vou deixar até nos cards aqui em cima, quem quiser conferir o primeiro episódio. E hoje eu estou aqui então com a Eduarda Camargo, ela que é CDO na Portão 3. Primeiramente te agradecer por estar aqui participando, Eduarda, e pedir para você começar falando um pouquinho de você para o pessoal de casa. Perfeito, Vitor. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, fiquei muito feliz com o reconhecimento. Acho que a gente, como mulher, né, me coloco nesse papel. E no mercado financeiro é um mercado que a gente vem lutando muito aí nos últimos meses. Então, estar nesse pódio aí, ter ganhado esse reconhecimento significa muito para mim. E falando um pouquinho sobre mim, como você falou, estou nessa sopa de letrinhas, mas a minha especialidade, na verdade, é em branding, em marketing digital. Então, vinha a minha carreira construindo aí, trabalhando em empresas de tecnologia, banco e serviços financeiros, nessa área mais focada do marketing. E aí, em janeiro desse ano, eu assumi a frente de Growth aqui dentro da Portão 3. E o que é essa frente, né? A gente dividiu a empresa em dois momentos, né? A gente brinca aqui, que é os primeiros 30 dias do cliente com a Portão 3 e os próximos para o resto da vida a gente espera desse cliente junto com a gente. Então, dentro dessa área, que é uma área de aquisição, eu cuido basicamente de toda essa jornada aí desse cliente. Então, desde a atração até o momento de retenção, até a passada de bastão para esse time de performance que vai cuidar, né, da vida dele útil aqui com a gente até, a gente espera que, como eu falei, para sempre. Então, hoje, dentro do meu time, eu olho para marketing também, né, e, enfim, todos os canais de atribuição e de aquisição de clientes. A gente olha para vendas, toda a operação de vendas em si, o pós-vendas dentro desses 30 dias, e também para melhorias em produto e tudo que a gente puder fazer quando a gente olha para a tecnologia, que vai ajudar a gente a gerar receita adicional por meio da aquisição de novos clientes. Então, uma baita responsabilidade, mas é um processo muito legal, porque é o processo de entrada, né? Então, a gente tem que encantar o cliente nesses primeiros 30 dias para que ele realmente queira voltar e continuar usando o nosso produto. Excelente, eu estou muito feliz mesmo por estar vendo você aqui conversando com a gente, ser uma C-Level desse universo de mercado financeiro, como você falou, de tecnologia, vencedora do prêmio, e a gente acabou de passar nessas últimas semanas por um episódio muito triste, lamentável, não sei nem que palavra usar, mas de um CEO, até então, né, CEO, né, hoje ele nem é mais, mas que ele foi muito infeliz com uma frase falando sobre cargos de lideranças e mulheres. Aqui na Fincat, inclusive, Isabela é minha sócia, ela é CTO, a gente faz várias vezes também os mapeamentos, a gente vê que ainda há uma grande discrepância, no último mapeamento deu mais ou menos dos sócios fundadores, mais ou menos 12% são mulheres no universo de fintechs. E cada vez mais a gente quer dar esse espaço, quer reconhecer líderes como você. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse episódio, não precisa, como eu fiz, citar nomes, tudo, mas de mostrar, no final das contas, a importância cada vez mais da gente ter mulheres e ter mulheres competentes. A gente não está falando só de colocar uma mulher aqui por ser mulher, mas justamente por, como é o seu caso, você está fazendo muito bem um papel frente a growth, frente a marketing e frente a vários outros aspectos que envolvem ser sócia, ser C-level de uma startup, né? Com certeza. Não vou entrar no mérito de, né, porque a gente sabe que é lamentável esse tipo de comunicação, ainda mais, né, quando a gente olha para um cenário de uma empresa de educação, né, que deveria estar trabalhando em trazer, né, posicionamentos cada vez mais inclusivos. Mas quando eu olho para a minha trajetória, é algo que eu comunico aqui muito com o board, né, que compõe aqui a Portão 3, e a gente fala muito sobre isso. No final, tanto um produto de tecnologia, ou um produto financeiro, ou qualquer outro tipo de produto, ele é vendido para todo tipo de pessoa. E não faz sentido, dentro de uma empresa, você não ter, né, essa representatividade para que você consiga chegar nessa ponta. Como é que você vai entender o cliente se você não tem dentro de casa alguém que consegue olhar para isso?
Então, até mais do que a questão da mulher nas posições, que, enfim, falo muito sobre isso também, e acho que a gente tem um legado aí, um histórico muito complicado hierarquicamente, né, de nos colocarmos nesse lugar e termos sido colocadas nesse lugar. Mas acho que mais do que isso é a preocupação da gente pensar na experiência do cliente. E o cliente é mulher também, né? O cliente é homem, o cliente, enfim, é não binário, o cliente tem vários tipos de possibilidade hoje. E a gente precisa, né, ter mulheres à frente para que a gente consiga ser inclusivo na nossa comunicação. E eu vejo isso num exemplo tão pequeno que, enfim, até foge um pouco do comentário dele, mas é algo que eu vi aqui dentro, que é quando a gente não tem mulheres no time, e eu até tenho um time aqui de copywriters, enfim, de pessoas que fazem produção de conteúdo, você vê que a comunicação ela não é inclusiva, né? Você vai botar bem-vindo ao invés de boas-vindas, por exemplo. E é uma coisa pequena, mas que quando você traz a mulher para essa cadeira, e eu tenho muitas lideradas que elas olham para mim e falam, caramba, eu tenho a oportunidade de chegar lá porque você chegou, sabe? Então, e a mesma coisa quando eu olho para um cliente nosso, e hoje 50% da nossa base de clientes é mulher, e eu vejo lá na nossa página principal do aplicativo boas-vindas e não bem-vindo, né? Então, eu estou me comunicando com essa mulher. Então, acho que mais do que tudo que ele falou em relação à mulher, né, no sentido de ambiente de trabalho, a minha preocupação aqui é em trazer mais para esse cosmos de que a gente precisa ser inclusivo no geral, porque eu estou falando de uma experiência do cliente e ela, para mim, é o mais importante hoje, né? O cliente é mulher, é homem, como eu falei. Foi muito legal mesmo você trazer essa visão de a gente, pelo menos aqui na Finquete, vocês na Portão 3, a gente quer atender também mulheres. Então não adianta nada a gente ter comunicação, todo o marketing só quadradinho, só para homem, só para branco, só para X. Não, se a gente quer atender esses públicos como são os nossos casos, nada melhor do que ter a inclusão de todos esses públicos, tanto nas lideranças quanto também no operacional, né? Muito bom mesmo esse ponto. Como eu disse, a gente até já tem um episódio anterior no qual o Fernando falou um pouquinho da Portão 3, mas queria brevemente que você comentasse um pouquinho o que a Portão 3 faz. E também está tendo uma mudança no nome, né, no brand, que é bem a sua área, se você também já quiser comentar com o pessoal de casa, já que o episódio fica disponível perpetuamente, né, talvez algum dia o pessoal entre e veja lá Portão 3 EP3, né, como você vai colocar. Legal. Vou contar uma historinha bem rápida, mas acho que o Fernando comentou e vale aí todo mundo voltar no episódio, que é uma história muito legal. Mas o Portão 3, até explicando o nome e a mudança, ele vem de Portão de Embarque, que foi o nosso primeiro produto e como a gente cresceu na primeira semana de pandemia. Acho que ele contou um pouco disso, né? Parece doideira, mas realmente naquele momento, a gente criou um produto e a gente focou em mercados que estavam funcionando, né? E que precisavam continuar viajando, como farmácia, indústrias, supermercados, etc. Com o tempo, a gente basicamente entendeu que os clientes eles começaram a solicitar uma solução financeira, né, que integrasse essa gestão de viagem também a parte de pagamentos e o pós das viagens. E aí, com isso, a gente lançou o nosso cartão de crédito corporativo e agora, faz mais um pouco de 1 ano e meio, a gente se tornou muito popular entre empresas que utilizam a gente para diferentes casos de uso, né? A gente tem empresas que usam a gente para gestão de viagens, gestão de frotas, para gerenciar tipos de pagamentos corporativos como ferramenta SaaS, HubSpot, enfim, ferramentas de CRM. E a gente tem também um user case que vem crescendo muito desde novembro para cá, que são empresas que utilizam a gente para gestão de pagamentos com anúncios. Então, basicamente, um cartão para utilizar para pagar Google, Facebook, Meta, enfim, todas essas plataformas digitais. E aí, com isso, a gente entendeu que Portão 3 ficou um pouco preso ali naquele imaginário das viagens, né, quando a gente começou, e a gente é bem apegado ao nome, acho que a gente conseguiu construir algo bem legal, mas descolou um pouco, né, dessa pluralidade de verticais que a gente atende hoje. Então, para também não ser algo muito radical, porque eu acho que todo mundo que está me ouvindo aqui trabalha com startup, fintech, sabe que a gente fica aí 2, 3 anos nesse momento de rampar, de criar todo um posicionamento, e aí você do nada fazer um rebranding, pode ser um tiro no pé, como pode ser algo muito bacana. Então, e é uma coisa que a gente percebeu que os clientes já chamam a gente de P3, já existia esse diminutivo acontecendo. Então, nos próximos meses, a gente provavelmente vai fazer essa migração parcial, né? E o P3 aí pode ser um Pay3, enfim, pode ir para uma linha de pagamentos que faz sentido para algo que a gente já está trabalhando e já é conhecido como.
Então, vocês estão em primeira mão aqui sabendo disso, mas acho que é algo bem legal, assim, e a gente está testando algo bem diferente, né? Porque normalmente as empresas param, fazem o processo todo de rebranding, e a gente aqui a gente é low e fast, assim, então, basicamente, pega as coisas, implementa, se não der certo, muda a rota, a gente realmente gosta de testar as coisas com pouco budget, mas com bastante impacto, sabe? Então, acho que vai ser algo bem legal. Muito legal. Isso tem acontecido com certa frequência no meio das fintechs, né? Você vê o Nubank hoje vira Nu, Banco Inter, AGBank, Age, e agora a P3, muito bacana. E já pegando até um pouquinho dessa história que você contou, da P3, Portão 3, a gente tem visto também, não sei nem se é tendência, mas acho que já é muito mais fato, né? Mas essa questão da fintechização de várias frentes e dos nichos aparecendo. E você principalmente encabeçando essa vertente mais marketing, growth. Você tem percebido isso? Como que aí dentro os clientes estão se comportando, estão buscando cada vez mais soluções nichadas? Quais suas percepções sobre esse ponto? Legal. Eu trabalhei muito tempo em banco tradicional. O início da minha carreira foi enfim, em grandes bancos. Depois fui para uma outra fintech antes de chegar na Portão 3. E é muito curioso que desde aquela época, lá em 2016, 2017, a gente falava sempre que o Brasil estava basicamente em 3 grandes bancos dominando o setor. E aí, em 2017, a gente teve aquelas mudanças da regulamentação, enfim, a introdução das novas leis, e aí teve aquele boom de fintech, era fintech para tudo quanto é lado. E aí, basicamente, a gente criou um ecossistema, de fato, mais acessível. E aí eu estava até comentando com um colega, enfim, de equipe, semana passada, sobre a quantidade de fintechs que surgiram nos últimos meses, com foco em nichos específicos. Enfim, a gente tem fintechs que oferecem cartões de crédito para adolescente, permitindo que essa galera consiga gerenciar o dinheiro, né, desde cedo. A gente tem outras que estão olhando para casais e como facilitar a gestão de despesa compartilhada. Enfim, hoje acho que tem uma série de nichos ali específicos e eu acho que isso é muito interessante, porque a gente percebe que, de fato, existe a necessidade desses grupos, né, de se sentirem mais incluídos financeiramente, porque são dores diferentes e muito específicas que quando você entra, sei lá, um casal, por exemplo, vai procurar um grande banco, talvez a dor dele não tá ali, né, porque a instituição ela tá olhando para o todo, mas a fintech que está focada em resolver aquele problema, ela vai conseguir entender que talvez o problema, a dor ali do dia a dia, seja a questão do split de pagamento, né, da divisão no final do mês, porque sei lá, aquele casal briga muito e entendeu que talvez ter uma ferramenta que facilite isso vai resolver. A mesma coisa quando eu olho para Portão 3, né? A gente olhou para o gestor de tráfego e viu que ele tinha dores ali, principalmente para os gestores que operam, por exemplo, com nichos mais sensíveis, né? Como bet, enfim, até farmacêuticos ou outros nessa pegada. Ele tem dores específicas de liberação de limite, né, de criação de múltiplos cartões, e a gente conseguiu olhar para essa dor e personalizar algo. Então, eu acho muito curioso essa fintechização, e aí agora a gente ainda entrar nesses nichos aí que atendem muito focado, né, na dor específica de cada um. E no final não são grandes problemas, mas são problemas muito comuns que as fintechs vêm para resolver com solução tecnológica, com rapidez e com, né, uma parte ali de investimento financeiro cada vez menor. Então, eu acho muito interessante. Isso realmente é muito interessante, até vejo como a segunda onda das fintechs, né? A primeira foi aquela de ter a experiência online, digital, mas era questão de tempo. Bancos, seguradoras também entrarem nos mobile banks, né? Então, mais uma vez, para se diferenciar, pô, vamos atender nichos específicos. Até hoje o LinkedIn soltou a lista das top startups de 24. Você vê que boa parte é fintech, boa parte é fintech nichada. É fintech para médico, é fintech para educação. É muito interessante, então a gente está vendo isso cada vez mais, o usuário sendo atendido da maneira e da forma como ele age. Né? Total, a gente tem muitos casos de clientes que chegam para a gente e falam, nossa, o que me chama atenção na solução de vocês é que quando eu vou procurar, enfim, X empresa, eu sou só mais um ali no meio, né? E vocês conseguem olhar ali mais adentro da minha dor. Pode ser que quando a gente olha num aspecto mais amplo, pode ser que, né, um grande banco, quando eu estou olhando para um segmento de fintech, ele vai ter mais soluções, mas é o que eu falei, não é personalizado, né? Dependendo da dor da pessoa ou do caso de uso, e principalmente a gente que atende B2B, né? As empresas, elas querem personalização, elas querem
que eu entre dentro da operação delas, basicamente, e fale, olha, isso aqui é viável de fazer, a gente consegue integrar com o seu sistema, ou a gente consegue resolver isso dessa forma, a gente vai priorizar isso, né, dentro de um roadmap de produto ou algo do tipo. Então, acho que eles sentem essa necessidade de serem ouvidos e conseguir escalar algo personalizado, assim. Então, isso é muito bacana. E outro ponto que eu estou super feliz de você estar aqui no bate-papo é porque geralmente o bate-papo é com o CEO. Então aí eu pego mais a parte de tendências, estratégias, mercado. Só que muitas vezes a dor das fintechs, ou que de qualquer empresa, startup, entra nessa linha, né? De growth, marketing. E como a gente fala bastante com fintechs de todos os tamanhos, né? Queria que você fizesse um mini guia de boas práticas que toda fintech precisa ter quando a gente fala desses assuntos, marketing, growth, comercial. Legal. Eu acho que, em resumo, uma coisa que... Vou trazer muito do que eu aprendi aqui nesses últimos 3 anos, tá? A primeira coisa foi sobre contratação, assim. Acho que mudei muito game para mim quando eu entendi que a gente pode economizar, mas a gente precisa ter pessoas estratégicas que vão ajudar o negócio a rampar. Não adianta eu querer montar um time com, enfim, 3 estagiários para fazer um grande canal de aquisição, né? Obviamente, pode ser que você consiga, enfim, espero que consiga. Mas a gente realmente aqui entendeu que a contratação, as primeiras contratações, elas tinham um peso muito importante no delimitar ali tanto da cultura, né, e quanto na rampagem daquele canal, principalmente quando eu olho para a aquisição hoje, para os canais que a gente construiu. O segundo ponto era olhar para os seus canais de aquisição e fazer testes eternos. Parece bobeira, mas a gente faz em torno de 50 testes por mês, assim. Seja de copy, seja de criativo, seja de budget, seja de segmentação, e sempre ouvindo o cliente. A gente é meio chato, né? E a gente entendeu também que não adiantava pedir favor para o cliente falar as coisas, então a gente cria alguns mecanismos aqui de a gente quer te ouvir, mas você ganha X% ali de desconto na plataforma no primeiro mês, ou, enfim, alguns mecanismos para fazer ele engajar e participar, mas a gente entendia que isso encurta muito lá na frente. Porque muitas vezes, né, o founder ou o board, ele tá com uma coisa na cabeça de que aquilo é o caminho e que aquilo dali é o que a gente tem que fazer. Mas a gente chega para o cliente e no final ele não quer nada daquilo. Outro dia eu estava vendo o Romero comentando que no início, no Buscapé, né, eles estavam olhando para uma base, quando eles colocavam lá as opções de ofertas, eles queriam apresentar um monte de oferta. E aí o cliente basicamente chegou para ele numa pesquisa, né, dessas de Focus Group que eles falaram, eles viram o NPS despencando, e aí basicamente eles foram perguntar para o cliente, poxa, a gente está colocando tantas opções aqui para você, por que será que você não está feliz com a nossa plataforma? E aí o cliente falou, cara, que eu entro aqui para conseguir tomar uma decisão e eu tenho 300 milhões de opções, e talvez eu queria que vocês conseguissem afunilar mais as opções para que eu consiga tomar uma decisão mais rápida. E isso é muito reflexo, né, do quanto que a gente consegue ser lean e consegue ouvir o cliente, né, no sentido de, às vezes a gente quer dar muitas opções e o cara quer poucas. Às vezes a gente quer dar poucas opções e o cara quer muitas. Então, você só vai saber isso se você ouvir o cliente. Então, é algo que a gente costuma fazer muito, né? Em marketing, a gente investe muito em eventos com a nossa base, trazer eles para cá, para eles verem que a gente tem um escritório, que existem pessoas por trás, né, da tela, principalmente porque eu movo o dinheiro das pessoas, então elas estão colocando o dinheiro delas, né, dentro da nossa plataforma, então eu preciso trazer elas para cá para elas verem que a gente não é um fake news, né, que realmente existe uma operação saudável, que existe, né. Então isso foi um game change para a gente também, trazer para perto. O outro, como eu comentei, teste e escuta ativa o tempo inteiro. E conteúdo, cara, conteúdo foi uma coisa que mudou muito pra gente. A gente tinha muito foco em conversão no início, porque eu precisava trazer resultado, obviamente, e é até difícil. Acho que uma das maiores dificuldades como CMO de startup ou de fintech é você conseguir provar que você precisa investir em branding, né? No momento que você precisa trazer retorno rápido. Só que no curto prazo, o tráfego pago resolve, né? Porque você bota o dinheiro, você tem de volta. É rápido, é instantâneo. Só que no longo prazo você entra no platô, né? Que, enfim, todo CMO aí conhece e todo mundo sabe que vai chegar nesse momento. Então, de fato, se você conseguir já desde o início mesclar um pouco de como que você trabalha branding e como que você trabalha performance, eu acho que lá na frente
o impacto é muito menor, porque correr atrás do rabo depois que, né, você chegou no platô, e aí você para, e a rampa da startup ela precisa crescer, porque senão o investidor ele não vai investir em você. Não tem como você parar o carro enquanto ele está em movimento. Então, acho que são coisas que fizeram muita diferença para mim, assim. Contratações estratégicas, ferramentas também, acho que é bem importante. E aqui a gente tem um lema que é testar a ferramenta por 2 meses, não deu certo, tchau, vamos para outra. Né? A gente não fica no rame-rame ali com 1 ano testando uma ferramenta que não trouxe resultado para a empresa e que, né, gerou um custo, onerou o time. Muito menos uma coisa que eu sentia nas grandes empresas que eu trabalhava era a gente tinha um puta CRM gigante com todas as funcionalidades, pagava e-mail marketing, não sei quantos usuários, blá, 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 metade do time não sabia como usar a ferramenta. Então, ficava lá usando 3% do que a ferramenta tinha para oferecer. Quando você olha para um HubSpot da vida, né, enfim, dando nomes aqui, cara, uma ferramenta que dá para ser quase que uma arma, né? Tipo, o negócio te dá um potencial, assim, de expansão absurdo, né? Base de clientes hoje, né, tem muitas empresas que compram. Então, assim, eu falo para o time, cara, é o nosso maior bem precioso é o nosso CRM. Então, eu preciso que todo mundo aqui saiba usar, que todo mundo aqui preencha, que todo mundo entenda que isso aqui, se a gente acabar, a gente pode vender esse CRM aqui, porque isso aqui é ouro, né? Então, acho que é algo também que eu tento perpetuar muito é a questão do processo. Mesmo sendo pequeno, é importante ter processo, é importante usar as ferramentas certas e usar bem, ter as pessoas certas. E, cara, tem gente que é boa, mas ela não está no lugar certo, então, assim, né, vamos colocar essas pessoas no lugar certo e dar o direcionamento para que elas estejam né, na melhor posição. Então, acho que é um pouquinho do que eu aprendi aqui nos últimos 2 anos, quase 3 anos agora. Nossa, dicas de ouro, inclusive daria um bom curso, viu? Porque a gente falou do recurso humano que é tão importante, às vezes com pouco dinheiro ou pouco planejamento, a pessoa fala, vamos contratar qualquer um. Não, pelo contrário, a base tem que ser bem estável, né? Segundo, bem legal que você falou do equilíbrio, né? Muitas vezes a startup fala, eu preciso de investimento para daí colocar em tráfego pago. Vamos em equilíbrio também, ter um tráfego orgânico, um marketing de conteúdo super valioso. E essa questão dos testes também acho que é valiosa, pegando até esse gancho, não só com as soluções para marketing, mas até a recomendação que a gente sempre dá para os nossos usuários que estão procurando fintechs. Vai lá, conhece, testa, porque tem muita opção. Então, para você conseguir entender, parecido até que você falou do Buscapé, né? Preciso ter algum caminho que me ajude na facilidade da escolha, peneirar. Feito isso, eu vou testar 2, 3, e aí me sinto confortável com as melhores. Então, muito bacana mesmo essas dicas. E para a gente fechar o episódio, queria que você comentasse um pouquinho dos canais que o pessoal tem para ou contratar, ou buscar uma parceria, tirar uma dúvida com vocês, tanto você, Eduarda, quanto o Portão 3 como um todo. Com certeza. Bom, meu LinkedIn está super disponível, Eduarda Camargo. Enfim, depois eu passo o link para vocês também colocarem na descrição do programa. Fiquem à vontade para mencionar. Eu, inclusive, dou mentoria para mulheres, então faço parte do programa Nós por Elas, que é um programa do Bradesco. Então, quem tiver, e com o Instituto IVG, não posso deixar de citá-las, porque são maravilhosos. Então, quem puder e quiser, a gente abre inscrições aí também para a mulherada. E sobre a Portão 3, hoje a gente tem o nosso site, portão3.com.br. Lá existe um formulário padrão de todo o site. Pode chamar a gente lá, a gente tem um SLA mais ou menos de 2 horas para resposta. Também temos o Instagram, algumas pessoas procuram a gente pelo Instagram, então, @portão.3, que é o nosso @. Fiquem à vontade para procurar. Mais uma vez, muito obrigada, Vitor. Muito feliz de fazer parte aqui desse programa com você e bater um papinho sobre esse universo de fintech que é cada vez tendo mais novidades e mais inovações e não para de mudar, né? A gente que tem a agradecer, não só agradecer, parabenizar pelo prêmio, por ser uma mulher líder, inspiradora, inclusive muito bacana essa questão das mentorias. Em breve também já o prêmio físico vai estar chegando para você, a nossa... O pessoal que está fazendo já despachou, logo deve chegar. E a gente fica de portas abertas aqui, assim como a gente já falou com o Fernando, com você, com outros colaboradores profissionais, ou até vocês voltando para trazer novidades. É sempre um prazer enorme. Perfeito, muito obrigada, viu?
Aguardando o prêmio aí para tirar umas fotos. Combinado. A gente que agradece e agradece você também aí de casa que nos acompanha. A gente vai deixar o link também do LinkedIn do Eduardo, então vai lá, se conecta com ela, siga as redes da Portão 3, muita coisa bacana aí para a gente aprender e utilizar. E também deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, passe para frente esses conteúdos, né? A gente traz um pouquinho de marketing, educação financeira nesse universo de finanças e tecnologia. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Até.